Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Teppen, ou como tá em inglês, Teppen Login Till You Cry, ou em português, Teppen, rindo até você chorar. Pois é, esse Teppen é bizarro, e assim, bizarro é esse anime aqui, que é muito engraçado, é um anime de comédia, mas eu conheci ele por causa de um evento bizarro que eu descobri sobre esse anime. Tipo, foi literalmente que a primeira coisa que eu conheci desse anime foi um evento assim muito infeliz sobre ele, muito polêmico inclusive, que resultou aí em uma alteração, no roteiro do anime, tá? Então vamos falar a respeito desse anime bizarro, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, basicamente esse Teppen é um anime de comédia. Na verdade, quando eu quero dizer que ele é de comédia, eu quero dizer que o assunto dele é comédia. Literalmente, o assunto debatido no anime é a comédia. Basicamente, esse Teppen, que eu falo toda hora sem parar, já tá chato pra caramba, nada mais é do que um torneio de piadas, tá? É tipo uma competição de piadas muito conhecido lá no Japão. E existe uma categoria que foi criada recentemente, que é uma categoria de trios, né? E o que acontece? A gente vê vários trios de garotas ali, de jovens, que elas se reúnem em um albergue e basicamente elas têm que, vamos dizer assim, conviver, né, por um tempinho ali, enquanto elas participam, vão avançando nesse torneio de piadas aí, né, pra ver quem é o trio mais engraçado do Japão. É basicamente ali um campeonato brasileiro de piadas, é tipo isso, só que versão japonesa, é mais ou menos isso, tá? E bom, pra gente ver como é que é esse negócio da piada, é importante situar algumas coisas aqui, tá? Primeiro, esse anime, ele não é pra todo mundo. E quando eu quero dizer que ele não é pra todo mundo, eu quero dizer que muitas das coisas, dos assuntos abordados durante as conversas e as piadas, é tudo sobre o Japão. Então tem gente que não conhece o Japão bem o suficiente pra rir e entender o que foi que tá acontecendo ali em algumas conversas, na maioria das conversas na verdade. Sejam porque eles estão zoando alguma celebridade, sejam porque eles estão zoando algum programa, algum comercial bizarro daqueles que a gente vê muito na internet. Às vezes eles fazem alguma piada sobre comida. Então realmente tem algumas coisas que você pode ficar boiando porque você não sabe sobre aquele assunto. Você realmente você nunca ouviu falar sobre aquilo ali, sacou? Então pode ser que pra fora do Japão ele vira um nicho, sacou? Pessoas muito específicas vão conseguir entender esse anime, talvez até gostar dele. Porque é um público, assim, é difícil, sacou? No Japão, pelo que eu vi, ele tem feito até um certo sucesso. Talvez até pelo motivo polêmico que eu vou citar já mais pra frente. Mas, basicamente, ele realmente é muito engraçado, cara. O pouco que eu conheço sobre o Japão foi suficiente pra eu rir dele. Tem algumas piadas que você não precisa conhecer o Japão. As situações, assim, as bagunças que acontecem ali, é pra todos os públicos, vamos dizer assim, né? Mas, vira e mexe, eles estão falando ali sobre algum evento ali, sobre a cultura japonesa, algum evento ali sobre algum programa, alguma mídia japonesa, e pode ser que nessas horas você acabe ficando boiando, beleza? Só deixando isso aqui bem explicado. Também tem o detalhe de que as piadas, elas são contadas de maneira muito ágil, muito rápida, tá? Pra quem já viu Odd Taxi, lembra que tinha uma dupla de comediantes lá, e o jeito como eles faziam piadas era basicamente conversando, né? E o que acontece? É a mesma fórmula aqui. Basicamente, as garotas, elas conversam sobre um determinado assunto. Cada trio é focado em falar sobre assuntos específicos. Tem um trio, por exemplo, que seria ali o trio das principais, né? Que é o trio ali das 3 meninas que tem nome de Y. Que é a Yayoi, a Yomogi e a Yuzu. E elas vivem falando eventualmente sobre comida, por exemplo, porque a Yomogi tem ali os pais dela que trabalham no ramo de culinária e tal, e eles fazem, acho que é takoyaki, eu esqueço o nome dessa comida toda hora, e basicamente elas acabam sempre entrando nesse assunto aí sobre comida. Tem um outro trio que faz piadas e coisas engraçadas envolvendo assuntos espaciais. Tem uma mina ali inclusive do trio que é supostamente uma alienígena de Júpiter, pelo que ela dá a entender. Tem um outro trio que é sobre piadas de rico, né? Porque as minas, elas são filhas ali de gente rica e elas podem fazer e acontecer com qualquer um. Elas são super poderosas, basicamente. Tem um outro trio que eu acho muito bizarro, mas também acho muito engraçado, que elas gostam de um local muito específico do Japão,
E quando alguma coisa entra em conflito cultural com essa região, elas ficam pistola pra caramba. Acho muito bizarro isso. É tipo, sei lá, um exemplo esdrúxulo. É como se elas só fizessem piada ou coisas engraçadas envolvendo Nova Iguaçu. É um negócio muito aleatório, sabe? Muito bizarro. Mas também tem o seu charme. E cada trio aborda uma coisa muito louca ali, geralmente envolvendo algum assunto específico, tá? O que nos leva para o assunto polêmico desse vídeo. Esse anime aqui, ele teve um dos episódios removido, tá? Especificamente o episódio 2. Ele não foi ao ar, na verdade, acho que ele nem chegou a ser exibido, porque tinha uma piada infame, tinha um assunto lá infame que ia ser abordado, que seria um atentado político. E a gente sabe que recentemente teve o caso aí do ataque ao Shinzo Abe, lá no Japão. E assim, pode falar que é karma, pode falar que é um agouro, mas assim, o timing foi muito infeliz, né? Eles acabaram tendo que não exibir esse episódio não existe, eu procurei, tentei procurar inclusive esse episódio, não achei. E assim, em locais confiáveis inclusive, eu não encontrei de jeito nenhum esse episódio, que era o episódio 2, né? E como é que funcionou então o anime sem esse episódio? Basicamente o que seria o episódio 3 virou o episódio 2, o episódio 4 virou o 3 e assim por diante, né? Eles basicamente comeram ali um episódio. Pelo que eu vi aqui na internet, ele estava prometido para ter 12 episódios, talvez agora ele tenha 11. Pelo que eu entendi é isso. Ou então ele tinha 13 e virou 12, não sei. Aí eles não explicam exatamente o que aconteceu aqui com o número máximo de episódios aí. Mas ele já tá no episódio lá pro 7 ou 8, ele já tá quase acabando, tá? Então vale a pena talvez até esperar um pouquinho, porque ele é da Crunchyroll, então você pode ver de graça depois de um tempinho aí, né? Talvez valha a pena você esperar os episódios fecharem pra ficar... poder vir aí com o comercial e o caramba 4, tá? Outra coisa também importante pra se comentar sobre esse anime é que ele é bonitaço, tá? Ele é bem bonito. Não é um anime de shonen, apesar de ter um torneio, né? Seria um shonen de piadas, né, a princípio. Mas não é bem assim, na verdade o foco dele é sobre o cotidiano das meninas ali, né? Os assuntos que elas abordam e tal. Não necessariamente torneio, é só um background ali aleatório. Mas basicamente, visualmente ele é muito bonito, cara. Você percebe que ele é muito bem cuidado. Me lembra até aquele anime de garotinhas, Precurious, se eu não me engano, aquela franquia que eu já trouxe aqui um deles aqui no canal, achei bem interessante. E é bem bonito, cara, é realmente bem trabalhado, tem animações muito maneiras, as expressões que os personagens fazem são muito engraçados, né? É essencial que eles exerçam eles têm uma responsabilidade, com essa parte visual aí por causa das expressões faciais e os trejeitos dos personagens ali, geram umas situações bem engraçadas. Então, assim, vale muito a pena. Tem vários momentos engraçadíssimos só pela cena, assim, só pelo visual da coisa. Então, é uma coisa que realmente chama muita atenção também ao visual dele. Assim como também a parte sonora, inclusive a abertura, né? Praticamente ali um rapzinho, né? Que as meninas fazem, indo de encontro ao que eu falei, que as piadas são muito rápidas. Tem um encerramento, né? Que é mais rápido do que geralmente ocorre nos animes, mas tem um encerramento especial até agora, que eu vi ali, que é sobre o trio principal, né? Das meninas lá que tem nome Trio com Y, que elas encerram um episódio, né? Que seria, entre aspas, o episódio 3 que virou 2, né? Enfim, é muito divertido, cara. Realmente ele é muito bom, mas eu sinto que fora do Japão ele não encaixa muito bem, sabe? Eu acho que fora do Japão muita gente não vai entender, não vai saber do que se trata, vai achar que ele é muito aleatório. E talvez ele até seja, mas ele é aleatório de um jeito que é pra você rir, né? Basicamente. Só que fora do Japão não faz muito sentido, ele perde meio que o sentido dele, né? Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição, eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!